E ela acompanhou os meus processos de adoção. Então, para a gente ver que não precisa ser uma coisa fria, né? Esse contato nosso com os profissionais do fórum. E a gente tinha, né, essa proximidade, um carinho. O Gustavo ia lá no fórum quase toda semana para saber onde a gente estava na fila. Na época a gente não tinha esse cadastro online que o pessoal entra. Então é importante também a gente saber que lá tem esse pessoal que é muito preparado e muito humanizado para nos receber. Né? Então, o pessoal fica com muito medo do pessoal do fórum. Né? Então, eu acho que é importante a gente humanizá-los também. Né? E a Flávia está para isso. Obrigada, Gisele. Eu trabalhei lá no fórum por 10 anos. Eu comecei no início de 2010, fiquei lá até final de 2019. E o trabalho de adoção é um dos mais desafiantes para a gente, né? Contando um pouquinho do lado de cá, porque e eu vou falar um pouquinho disso, né? Porque a adoção ela tem muitas particularidades, muitas peculiaridades, que é você acolher aquela criança, que aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a adoção, ela é um convite para o amor incondicional, para a gente receber ali aquela criança exatamente como ela é, com a sua história, com a sua bagagem. E isso não é algo fácil de ser feito, porque antes de fazer pelo outro, pela criança, a gente tem que fazer por nós mesmos, né? Então, por isso que eu queria hoje aqui a gente poder fazer isso, porque o que é o amor incondicional? É a gente identificar, acolher, aceitar as nossas dificuldades, as nossas questões, porque a gente só consegue fazer isso pela criança e pelo outro, a gente faz isso por nós. Então, eu queria aqui ajudar muito nas dificuldades que vocês estão tendo, emocionais ou dificuldades práticas, tanto na espera, quanto no estágio de convivência, quanto depois. Porque isso também é uma particularidade da adoção, e a Gisele, não sei se você já contou aqui, mas você tem uma história muito especial, que eu acho que tem muito a nos ensinar, Gisele, sobre essa aceitação, porque não é fácil, a espera, ela é angustiante, porque você sabe que a criança chega, mas não sabe quando. Falo que é uma gestação que você não sabe o tempo que ela dura, né? Porque ela pode, dependendo do perfil da criança, ela pode demorar semanas, pode demorar meses, pode demorar anos. Então, e a Gisele tem, né? Não sei se você já contou, mas porque você soube esperar, né, de uma forma, você soube esperar de uma forma aceitando aquilo que você queria, entendendo ali questões que foram surgindo, tanto que um dia veio, né? Você foi conseguindo fazer esse processo. E eu pude participar junto. Então, então são muitos desafios que aparecem, tá? Tanto na espera, depois no estágio de convivência, que é uma adaptação, porque isso é uma coisa que eu sempre falei no fórum. Quando chega, é uma gestação sem um tempo definido, e quando chega é do dia para a noite, porque a gente liga, né? Não sei quantos aqui já passaram por isso, mas a gente liga, conta, né, que a criança agora está apta para ser encaminhada, de acordo com as características daquele casal, né, ele é o próximo da fila, porque isso é uma coisa importante de eu falar, a fila é extremamente respeitada, de acordo com o perfil da criança que se escolhe, né. E ali a gente chama para entrevista, para contar um pouquinho da história da criança, para ver se o casal quer, de fato, receber, porque não necessariamente vai acontecer. Pode acontecer, porque como é um tempo de espera, às vezes naquele momento, a pessoa está no momento de vida que não está apta, ela não quer, ou aconteceu algo, ou a pessoa mudou de ideia, então muitas coisas podem acontecer no meio do caminho. Mas uma vez que a pessoa aceita, é do dia para a noite, porque aí vai conhecer a criança, né? Aí, dizendo sim, o juiz já determina a guarda provisória e a criança já vai para sua casa. Então, imagina, né? Você esperando, né? Embora não saiba o tempo, mas de repente vem, e quando vem é do dia para a noite. Então, é muitas mudanças que acontecem. E depois, né? Aí o processo acontece também com desafios. Então, cada momento da adoção, cada etapa, ela tem desafios a gente ser visto. E o que eu quero fazer aqui com vocês? Essa é a minha proposta, né?
que é uma coisa que eu acredito muito. Cada desafio externo espelha algo interno, um desafio interno que eu tenho que entender, que eu tenho que compreender, para poder cada vez mais estabelecer uma relação de amor saudável com a criança, né? Então, por isso que eu queria conhecer um pouquinho o perfil de todo mundo, para eu poder, né, conhecer um pouquinho os desafios externos e externos de cada um que está aqui, tá? Foi Pessoal, entrando seria mais gente aqui. interessante quem puder estar com a câmera aberta, né, para a gente poder interagir um pouquinho mais também. Uhum. Quer falar um pouquinho, né, Gabriela? Eu vi que você abriu o microfone, acho que seria Uhum. interessante. Gostaria de começar, se não fosse problema. Claro, claro. Claro, muito prazer, eu sou a Ana Prazer. Gabriela, né? Eu ainda não estou na fila, estou no processo ainda, né, de entrar, né, de ser qualificada para estar na fila. Uhum. Então, a gente deu entrada em agosto do ano passado, já passamos por várias entrevistas psicológicas, fizemos já o curso, né, online, que agora está sendo online, foi bem bacana. Ah, tá, é online, agora eu não sabia. Na minha época era presencial. Tá. Nossa, foi muito bacana, porque foi bem extenso, né? E aí ficou mais fácil, porque a gente podia fazer o horário que podia. Foi tipo um EAD. Ah, ele fica gravado, o conteúdo fica gravado, você tem acesso. Nossa, que prático, que bom. E eu posso sempre estar entrando e vendo também, porque são juízes que falam de outros estados, então foi muito interessante. Por mais que você tenha concluído... Deixa eu fazer um comentário. Pode. Muito bom, porque o Arimateia, o doutor Arimateia não vai assustar ninguém presencialmente, porque a fala dele era assustadora. Eu conheço pessoas que desistiram depois da fala dele, porque ele era muito, ele é muito firme, né? Muito ele é muito firme. E a primeira coisa que ele sempre deixava claro é que a adoção não era para resolver os nossos problemas emocionais. Isso. A adoção era para atender os interesses da criança, né? Ele sempre deixava isso muito claro, e ele sempre falava isso de uma maneira muito firme, né? Então as pessoas ele fala que não é sobre você. Isso, não é sobre você. Ele é muito firme, mas assim, é bem interessante, porque você passa a olhar uma realidade, né? E entender se é realmente isso que você quer, né? Ele traz muito sobre essas responsabilidades. Eu assisti o vídeo dele 3 vezes, para ser sincera, porque ele traz muita coisa ali, né? Então, a gente passou por esse processo de qualificação, depois teve também um processo, conclusão do curso que foi online, com as psicólogas, né? Todo o pessoal do grupo lá. E foi muito bacana, durou em torno de 3 horas, porque o negócio foi rendendo, né? Porque é muita troca, né? Olha, que bom. E aí, no final do ano, foi isso por final do ano, né? Tem o recesso do fórum e até o momento ainda não teve, eu não tive um retorno agora nesse começo de ano. Ah, tá, mas pelo que eu entendi, você já finalizou todo o processo, né? De ter entrevista, curso, já teve visita já na sua casa? Não, a visita ainda não. Acho que a única coisa que falta é a visita. Ah, então é o único procedimento pendente, então. Tá. Normalmente, a visita, ela é feita depois mesmo. Porque a visita é mais para conhecer seu ambiente, sua organização. Ela é importante, mas basicamente você está finalizando, então, os procedimentos. Foi bem assim, a gente achou que todos os comentários, né, que a gente veio vindo antes de entrar na fila de adoção, de que era um processo bem moroso, né? Já até troquei muito com a Gisele sobre essas questões. Então, a gente entrou em agosto, setembro, outubro, a gente já começou todo esse processo. A gente falou assim, nossa, foi muito rápido. Até o pessoal dos próprios cursos de convivência, tinha gente que estava 1 ano nesse processo, ainda não tinha feito nenhuma entrevista. E, nossa, mas por que? Diferente. Não sei como está hoje, porque na minha época, de fato, esse processo, ele não também, que isso é uma coisa angustiante também para quem entra, ele não tem um tempo definido, vai depender muito ali do desenrolar, do que as profissionais captam, do que é preciso ser feito. Então, não dá para a gente dizer, em 4 meses eu já vou estar na fila, em 6 meses, em 1 ano, não dá para saber, porque cada caso é um caso. A gente percebeu isso. Cada caso é um caso, mas assim, acho que ter a confiança de que o trabalho lá é feito muito sério. Sim. E é muito respeitado, assim, e a gente avalia, até já pegando carona, para quem também está aqui na mesma situação sua, Ana Gabriela,
além de ser cada caso é um caso, o que a gente vai conhecer, porque eu não gosto da palavra avaliar, né? O que os profissionais vão conhecer é a sua realidade social e emocional, tá? Porque isso é importante para o juiz, porque é responsabilidade do juiz. O juiz encaminha essa criança para a família. Então, ele quer se cercar de que ele quer ter, não uma garantia, mas pelo menos informações, né, que a gente chama de subsídios, que aquela família vai cuidar bem daquela criança. Que é algo sólido, né, Flávia? É algo que vai, mas minimamente, não é uma coisa, a gente não, as pessoas falam, mas eu tenho que ser perfeito, porque eu tenho que ter muito dinheiro, não, né, até a Gisele tinha comentado comigo que ainda, eu até fiquei surpresa, as pessoas ainda acreditam que um fator que é predominante ali na avaliação é a questão, por exemplo, financeira. Eu fiquei até surpresa de saber, porque nunca foi e nunca será. Claro, a pessoa tem que ter uma organização mínima para atender as necessidades daquela criança, mas isso não é algo que que vai impedir ou não de adotar. São as condições mesmo emocionais e sociais ali para, né? Então, mas cada caso é um caso. Aí vai depender. Mas que bom que o seu já está fluindo. Eu venho trazer também, assim, a gente tem um contexto muito grande quando a gente entra nesse processo, né, sobre essa imagem que traz o fórum, né? O fórum e o processo de adoção e as pessoas que estão envolvidas. Inicialmente, a gente ficou com muito medo. Eu nunca tinha ido ao fórum, né? Não tinha. Aí, quando a gente entrou com o pedido de adoção, a gente levou os documentos lá e foi uma sensação um pouco estranha. Mas com o tempo, com todo o processo, isso foi sendo divulgado. Porque a gente fala que, igual traz aqui, que as profissionais que vão fazer isso, vão fazer aquilo, né, vão instigar, quando você pesquisa, tem um contexto muito grande sobre isso. E ao contrário, nós somos, né, eu e o César, meu esposo, fomos muito acolhidos. Que bom! E a gente também tem que estar preparado para poder receber. E é uma coisa que a gente fez muito antes de entrar nesse processo, deixar bem claro para os nossos corações que os profissionais do outro lado estão lá para fazer o papel deles, né? Que é resguardar essas crianças. É uma ideia de estar ali um julgamento, né? Uma avaliação, por isso que eu quis trazer. Eu não uso a palavra avaliação, eu falo conhecer. A gente vai conhecer aquela realidade daquela família, a sua motivação, o seu desejo, as suas condições. Então, que bom que você pôde ter essa experiência. Isso foi muito bom, porque quando a gente estabeleceu isso para a gente também, foi muito mais fácil o processo, sabe? Porque a gente foi acolhido, a gente entende a fala delas e traz para a nossa realidade, porque é uma responsabilidade, né? Traz para o nosso coração para a gente se autoconhecer, para saber se esses são os nossos reais objetivos, né? Porque independentes, as responsabilidades de um filho, independente seja biológico ou do coração, são as mesmas, né? Sim. E eu entendo o processo de adoção muito maior ainda, né? Porque você trazer um processo assim. E foi muito, muito esclarecedor, muito acolhedor, as pessoas que estão envolvidas no nosso processo. Foi uma troca. A gente até brinquei um dia com elas. Eu não venho aqui com esse olhar de que vocês estão, mas vocês querem conhecer a gente, e a gente quer conhecer o processo e quer que vocês ajudem a gente a se qualificar para isso, né? Que bom. E, Ana, você trouxe aqui uma coisa importante, que aí eu vou, para a gente ver, né, as outras pessoas, um exemplo de um desafio. Você já viveu de cara, e esse desafio externo, né, que é acórdão interno, ele vai acompanhar durante todo o tempo, que é o medo, né? Você está falando da gente identificar e acolher os nossos medos. Isso. Então, antes de entrar no fórum, o medo que você estava, porque de fato a gente tem uma ideia do judiciário, né, de um julgamento, um poder que vai lá para avaliar, para julgar, né? E quando você chega lá, né, na verdade você desconstruiu esse medo, você viu que não, ali são pessoas que estão ali para conhecer, para te acolher, e eu de fato, eu sou suspeita para falar, eu trabalhei no setor, todos são de Franca, até eu não acabei não perguntando, todos são vinculados à comarca de Franca, todos estão aqui, Gisele, ou não? Os que estão aqui hoje são. Tá, porque aí eu sou suspeita para falar, eu trabalhei lá na equipe de Franca 10 anos, então eu falo que é um grupo muito afetivo, é um grupo que faz com muito amor. Então, qual foi o seu desafio? De
entender o seu medo, acolher, enfrentar, né? Porque quando a gente identifica um sentimento, a gente fala, tá tudo bem, eu quero, então eu vou continuar. E você transformou, você ressignificou, transformou o seu medo numa situação de acolhimento, de amor. Então, por que eu estou falando isso? Porque o medo vai acompanhar a gente nesse Sempre, processo. né? Aí quando liga para acolher a criança, vem o medo. Nossa, que medo! E agora? Porque é do dia para a noite, né? É. O período de espera também, que medo, será que vai vir, será que não? Depois, na adaptação, então, a gente identificar os nossos medos é muito importante. Quais são? Do que eu tenho medo? Qual que é os meus temores? Porque conforme a gente vai entendendo, acolhendo, a gente vai transformando, e aí a gente recebe essa criança com menos medo. Porque eu digo que sem, né? Acho Não que, tem jeito, né? mas porque aí, quando a gente está em dia com as nossas emoções, a gente consegue receber aquela criança como ela está. Porque a criança também vem com medo, a não ser que seja um bebezinho, né? Mas e isso é importante até eu já falar, que as pessoas acham que a criança chega e vai direto para adoção. Não é. A criança, mesmo quando ela é entregue, às vezes, por exemplo, a mãe não quer e ela está grávida e ela entrega, ela fala, não quero. Mesmo assim, essa criança, antes de ir para adoção, ela vai passar por um acolhimento provisório, com família de apoio, ou família extensa, até o juiz entender qual a situação daquela família e fazer um encaminhamento. Por quê? A prioridade é manter a família na família de origem. Isso está na lei, tá? A criança ela tem direito de permanecer onde ela tem laços sanguíneos. Então, tem que fazer esse trabalho antes. Então, se tem alguém da família que tem condição, foi o caso da Andréia, né, Andréia? Que o seu é família extensa, então, a prioridade é a família de origem. Aí esgotou todas as possibilidades ali naquela família, aí vai ser encaminhado. Então, o que acontece? Essa criança já passou por muitos lugares, normalmente. Às vezes abrigo, às vezes família acolhedora. Então, essa criança nunca vai direto para adoção. Então, dependendo da idade da criança, a criança já chega assustada e com medo. Então, se a gente não está, eu falo em dia com os nossos, ali, tá? Então, acho que isso, mas eu queria falar dos medos. A gente começar aqui, compartilhar os medos que estão surgindo aí no caminho de vocês, tá? Para a gente conversar. Mais alguém? Tem mais alguém que está Gostaria? esperando? Igual a André, igual a Ana Gabriela? Oi, bom dia. Oi, tudo bem? Bom dia. Qual o seu nome? Ei, Marina. Marina. Bom dia. Prazer, Marina. Nós também estamos esperando, a gente, esperando não, né? Já somos habilitados, Uhum. a gente passou por todo esse processo, nosso curso também foi online, eu vi ela comentando, né? Foi surpresa para vocês, mas o nosso também foi. Já faz um ano que somos, aliás, um ano e meio, né? Já fomos habilitados, nosso curso também foi online. Uhum. E agora também, aí a gente já acompanhando a posição na fila e aguardando. Qual o perfil da criança de vocês, Ana O, e Marina? o meu de 0 a 5 anos, Tá. tanto menina como menino. Sobre doença, a gente colocou apenas doenças tratáveis, Tá. porque a gente ficou com um certo receio com relação a isso, até por ser muito amplo tudo isso, né? Então, a gente colocou as doenças tratáveis. Não lembro mais alguma questão. De 0 a 5. Então você se Isso. encaixando, que você pode receber uma criança, né, já que passou por esse processo que eu te falei, Sim, né? Tá. sim, sim. Uhum. A gente escolheu de 0 a 3 anos, né? Uhum. Também doenças tratáveis, ou menino ou menina. Questão de cor de pele, a gente escolheu entre pardo e negro, né? Foram essas escolhas que a gente, por enquanto, fez ainda, porque pode ser mudado, né? Parece. Uhum. E Marina, você está 1 ano e meio, você falou, né? Nessa espera, como é que você está? Está surgindo ansiedade, medo? Sim, mas eu acho que a parte mais difícil para nós foi a parte
de aguardar a habilitação, porque realmente aquela questão de julgamento, de parece que não ia dar certo. Medo, então, né? foi difícil. Então, assim, depois que veio a habilitação, parece que a gente acalmou um pouco, até porque a gente sabia que era um processo demorado, né? Tá. Então, eu acho que depois que já veio o sim da habilitação, a gente já ficou um pouco mais tranquilos. É claro que, assim, eu acabo consultando a fila todos os dias. Hoje, Então tem uma ansiedade, tá. todo dia eu abro processo, aí até recente, essa semana mesmo mudou a posição, aí acabou, no outro dia entrando, falei, deixa eu confirmar se continua na mesma posição que mudou, né? Então, assim, eu acho que a ansiedade do início foi pior. Agora entendi. é questão de aguardar mesmo. E Marina, sabe o que você está falando? Eu costumava falar com as pessoas quando eu trabalhava lá, de utilizar esse tempo de espera a seu favor, né? De se preparar, mas se preparar emocionalmente. É isso, tá aqui conversando, né? Entender suas emoções, saber que um dia a criança vem. E a demora, eu sempre falo isso também, tem um fator, é a característica da criança. Porque quanto mais restrito o perfil, né, demora um pouquinho mais. Por exemplo, o bebezinho, né, dependendo da cor, condição de saúde, né? Conforme amplia esse perfil, isso também amplia aí a chance da criança vir antes. Mas, ao mesmo tempo, o que eu falo? É importante respeitar o perfil que você deseja mesmo, porque é isso que vai facilitar na hora da adaptação, do encontro. A Gisele passou por isso, né? Você foi consultada quantas vezes, Gisele? Que aí eu não vou lembrar, mas eu lembro que foi mais de uma vez. Você foi 3. consultada. A Gisele foi consultada 3 vezes antes de dizer sim. E eu acho que, nesse sentido, o medo, ele é bom. Porque quando a Gisele, né, Gisele, quando você fez essa consulta, lembra a primeira vez, você sentiu um desconforto, um medo. E a gente foi conversando desse desconforto, a gente foi conversando. Porque uma coisa é um desconforto, um medo natural do novo, de uma situação nova. Ele vai vir, é só a gente conversar com ele, dizer para a gente que está tudo bem, que é uma situação nova, que logo ele passa. Mas tem um desconforto que ele sinaliza que não é exatamente aquela experiência que a gente está preparado para ter. Então, a Gisele foi consultada, né, para receber uma criança no perfil que estava, né, lá constava, mas quando ela viu as fotos, a gente conversou da criança, ela sentiu um desconforto muito forte, né, Gisele? A gente conversou desse desconforto e ela se permitiu ter a liberdade de dizer, não, não é isso. E aí a gente conversou muito honestamente, porque aí vem um outro medo, que é, se eu falo não, eles não me chamam mais. Não é verdade, né? Pelo contrário, eu falo que eu prefiro. Não está preparado, não está apto, deixa para o próximo que, né, confia. E aí ela foi mudando o perfil, porque ela foi entendendo na prática que, na teoria, né, você tinha algo em mente, na prática ela era outra. E é tão importante, por isso que eu falo, é muito importante a gente conversar com os nossos sentimentos, com os nossos medos, porque ele está trazendo uma mensagem. E aí a Gisele conseguiu, né? E aí isso aconteceu 3 vezes, né, Gisele? 3 vezes. 3 vezes. Uma das vezes foi a Flávia, gente, que fechou o processo. Lembra quando eu contei? Que quando eu falei que estava num processo de fertilização. Ai, lembro que você ficou chateada. Na hora que o Gustavo falou, não, é que nós vamos ser 2 crianças, porque nós estamos no meio de um processo de fertilização, ela vai fazer transferência de embrião quinta-feira. Aí a Flávia fechou o processo e falou, não, então não. Essa criança aqui precisa de pais que estejam integralmente prontos para recebê-la. E vocês estão vivendo outra coisa, vai dividir. Então, vocês vão viver a fertilização de vocês, vai dar certo, você vai engravidar. E depois, no futuro, se você resolver, você volta aqui no fórum que a gente vai manter o seu lugar na fila. Mas foi ela, gente, lembra que ela fechou o processo? Nossa, eu acho que foi um ato ali meio, né, de falar, ó, não vai dar agora. E marcou, porque era assim, era um bebê de 26 dias, né? E era um menino que tinha 26 dias. E aí, assim, eu estava já na expectativa, e o Gustavo em silêncio.
E aí a Flávia virou para ele e falou, e você, Gustavo, você não está falando nada? Ele falou, é porque a gente está no meio de um processo de fertilização, e não era para ele ter contado, ele tinha falado para ele não contar. Mas eu acho que assim, né, eu acredito muito que a nossa história foi uma história trilhada, né, pelos desígnios de Deus, porque realmente ali a gente precisava viver mais aquele momento, e entender que realmente quando a criança chega, ela precisa da gente integralmente mesmo, e a gente precisa estar vivendo aquilo, porque é uma mudança muito radical, ainda mais na vida de um casal igual nós, que estávamos casados há 13 anos, né, só nós dois, a nossa casa parecia um stand de uma loja, era uma casa tudo no lugar, tudo organizado, né, então mudou, nossa casa virou, nossa vida virou, né, do avesso, e a gente precisava realmente estar vivendo aquilo integralmente para que fosse de uma forma muito saudável como é. E eu não lembrava, Gisele, uma grande brinquedoteca, gente, cor-de-rosa, da garagem a qualquer lugar tem brinquedos, mas é muita felicidade espalhada. E agora você falando, eu não lembrava desse momento, porque de fato era um direito de vocês esgotar todas as possibilidades ali. Você estava tentando a inseminação, então é importante respeitar. Não significa que ela não poderia adotar, percebe? É só um respeito àquele momento do casal. Isso que eu falei, foi legal você falar isso, Gisele, porque é na prática o que eu falei lá atrás. Como a espera tem um tempo, quando a gente chama o casal, pode ser que naquele momento alguma coisa está diferente, né? Algo mudou, porque a nossa vida muda o tempo todo. A impermanência é a única certeza que a gente tem. Então, a gente muda, a vida muda. Então, como existe um tempo de espera, então, naquele momento a Gisele estava focada na inseminação. Então, a gente precisa respeitar esse momento. Só que aí, né, a gente falou, então, aí o que acontece? Até para eu explicar para vocês como que funciona. A gente troca com o casal, se eles querem ficar suspenso um tempo. Então, eu não lembro, Gisele, de fato, mas eu explico isso. Falo, olha, a gente pode suspender por alguns meses, aí a gente entra em contato para saber se quer continuar. Ou não, ou continua na fila, mas a gente sempre trocando, tendo como base essa verdade, né, para respeitar o momento do casal. Então, é possível também ficar suspenso um tempo, não significa que você saiu do cadastro. Você só está ali, o stand-by, né? Você fica ali para você não ser chamado também, né? Já aconteceu, por exemplo, comigo, de eu consultar o casal, e o casal teve um filho biológico, por exemplo, e está recém-nascido, bebê. A gente não vai encaminhar outra criança para eles, né? Do ponto de vista da criança e do casal, a gente tem que respeitar tanto o momento do casal quanto a criança que precisa, né? Como você falou, Gisele, de alguém integralmente. Então, a gente suspende, se assim o casal quiser, né? Você fica suspenso um tempo. Ou pode desistir também do cadastro. É possível também, qualquer tempo, desistir, se desligar, não quero mais. Então, é muito importante respeitar o momento presente, o que a gente está sentindo para... E foi muito bom, né, Gisele? Porque você esgotou todas as possibilidades, né? Viveu, e aí depois veio a criança. Não só uma, como duas, né? Isso que eu acho lindo dessa história, né? Então, é isso. Flávia, eu, no caso, eu antes de entrar no processo de adoção, eu esgotei todas as possibilidades primeiro, porque eu também fiz o processo de inseminação. E nas duas tentativas que eu fiz, não deram sucesso e causou problemas de saúde. Então, por isso que eu tive que parar. E mesmo depois de ter esse processo, de ter feito, né, o último, eu esperei em torno de uns 2 anos, né, para entender, né, o que se passava com a gente, né, no todo, para depois entrar nesse processo. Essa clareza, né, é muito bom ter, muito, porque a clareza ajuda o processo a fluir. Não dá para trazer muita coisa, né, porque você se perde, né, uma das coisas eu falei, logo que a gente teve que parar, né, meu marido falou, não, vamos então, que é um sonho dele, sempre, independente de tiver nossos filhos biológicos, era um sonho dele adotar, né. Era uma coisa que a gente já trazia para o nosso coração. Aí ele já inicialmente falou, vamos entrar no processo. Eu falei, não, vamos amadurecer isso, vamos entender como é que funciona tudo isso e ver se realmente nossos corações, né, estão cicatrizados, não estão tão magoados, né, com tudo que nós estamos passando. Depois a gente vê sobre isso, vamos deixar fluir. E aí foi, depois de 2 anos a gente entrou tomamos a decisão. Bom, você viveu todo o processo e foi tendo clareza à medida que vocês foram caminhando, né? Isso é muito importante mesmo.
Até porque esse processo de inseminação, a Gisele sabe muito bem, é muito doloroso para uma mulher, né? Por mais que o homem, ele tá ali do seu lado, mas o processo para a mulher, né, é um processo tanto físico como emocional muito grande, né? Você se desgasta muito, né? Você fica ali com muitas cicatrizes, né? Uhum. Com certeza. Então, exigiu de você esse olhar para dentro, identificar o que você estava sentindo, acolher, e vai tendo clareza. Então, isso que eu chamei de preparo, utilizar esse tempo a seu favor, né? Não sei, faz quanto tempo que você fez a última inseminação? Faz 2 a 3 anos. 3 anos, tá? Isso. Mas a gente sabe do tempo que exige para elaboração, para assimilação, de tudo que você sentiu, de tudo que você viveu. Então, esse tempo, ele é favorável, na medida que a gente usa ele assim, né, para você estar mais inteira. E aí, quando essa criança vier, você está inteira ali para ela, né, para viver essa experiência. Ela é assim, dela. Ou às vezes é mais de um, né, a gente não sabe. É verdade. Quem mais está aqui? Vendo, tem um casal aqui, Ana Luísa e Murilo. Murilo. Bom Ana dia. Luísa, tudo bem? Bom dia. E Bom vocês? dia. Um pouquinho. Então, esse universo da adoção é muito novo para a gente, né? A gente, assim, pretende ter filhos daqui a alguns anos, e aí surgiu essa ideia da adoção, né? Então, a gente conversou, e a gente falou assim, vamos conhecer um pouco melhor para ver como funciona, para ver se é isso mesmo, né? Até teve um encontro que eu participei, que a Gisele, encontro de mediadores, e aí teve um dia que falou sobre adoção e ela me convidou para participar, né, dos encontros aqui mensais e sobre esse grupo que começa em maio, né, que é semanal. E aí eu conversei com o Murilo, né, e aí a gente está conhecendo um pouco mais aí desse universo. A gente não está ainda na fila, né, a gente está bem inicial aí, conhecendo os integrantes. Vocês não entraram com pedido ainda, não, Não. no fórum? Tá. Não. Muito legal isso que vocês estão É algo que a fazendo, gente viu? está estudando, buscando informação para Tá. ver se é isso mesmo que a gente quer, né? Que bom. E amadurecendo essa ideia. E se planejando. Mas que legal esse movimento de vocês, de verdade mesmo, de conhecer antes de ter que tomar a decisão. Embora a decisão, como falei, sempre pode mudar, porque a vida muda, mas antes de conhecer. Então, eu acho que 2 coisas eu ia até sugerir para vocês que a gente poder fazer aqui. Então, conhecer a adoção, como que é esse processo, como que se dá, tanto no fórum, né, quanto entre eu querer uma criança e recebê-la, tem várias etapas, todo um processo, então conhecer essa parte mais prática, eu acho super legal vocês saberem, e também se conhecerem, individualmente como um casal, para ter a clareza, né, eu quero adotar, por quê? Para quê? O que me motiva? Eu quero ter filhos? Né, você falou que quer ter filhos biológicos, mas também pensa em adoção, né? Então, é um desejo de vocês serem pais. Isso já é um desejo comum do casal, né? Sim, então, é adoção, é biológico, os dois. Sabe fazer perguntas? Eu falo que a capacidade que a gente tem de fazer pergunta, ela é maravilhosa, porque ela abre, ela não fecha. E a resposta está sempre dentro da pergunta. Uma vez eu vi alguém falou, não sei onde, eu nunca esqueci, fala assim, faça sempre pergunta, porque a resposta está lá dentro. E a resposta está dentro da gente, né? Então, acho muito importante nesses encontros, vocês irem primeiro identificando dentro de si a motivação, conversar para vocês chegarem aí num acordo, né? Se é isso mesmo, porque a clareza eu acho muito importante a gente ter antes de fazer escolha. É fácil? Não, é muito difícil. Porque a gente tem que se entender o outro, é um processo. Mas quanto mais clareza a gente tem, mais assertiva é a escolha, tá? Então, acho muito legal isso que vocês são jovens, né? Então, poder fazer isso, então, parabéns, viu? Pela iniciativa, pelo movimento. E se vocês quiserem
perguntar também alguma coisa, ou do fórum, ou de desafios que vocês estão vivendo, de medos e questões, estou aqui à disposição para contribuir com a minha experiência aí, com a minha jornada. Tá bom, a gente agradece e assim, a gente gosta de ouvir também as experiências, né? Porque quem está passando pelo processo, né, está vivenciando realmente de forma prática e vai surgindo, né, as dúvidas. Então, como é muito novo, a gente gosta de ouvir. De ouvir. Se você, né, algum questionamento, a gente vai interagir. Tá bom? Obrigada. Tá, João? Obrigada. O Flávia, a Ana Luísa e o esposo, eles são o resultado de um trabalho que a gente vem fazendo, que é de divulgação, né, desse mundo da adoção. Porque geralmente só tinha contato com ele quem realmente chegava num processo de querer participar e entrar com a documentação no fórum. E é preciso que a sociedade comece a fazer essa reflexão, porque nós temos muitas mulheres que não têm intenção de ficar grávidas, que não têm esse desejo. E a sociedade cobra muito isso da mulher, né? E a gente tem também uma outra cobrança, que eu já falei para o pessoal, que é a sociedade, ela ainda desqualifica muito a adoção, né? Então, nós somos espíritas, e várias vezes eu ouvi, mas se Deus não mandou filho para vocês, é para vocês não terem. Né? Então é um mito, né? É até uma violência, né? Contra um casal que deseja ter um filho e que sabe que existem outras possibilidades, ou para um casal que seja LGBT, né? Que a gente tem essa realidade hoje também. Então a gente faz esse trabalho, a gente faz palestras, a gente vai em vários lugares divulgando esse mundo da adoção. Que legal! Então, chegou até eles, então, através do seu trabalho de divulgação. É porque eu acho que é muito importante a gente desmistificar, né, algumas crenças em relação à adoção, maternidade, de fato. E eu acredito, Gisele, assim, que isso só é possível se a gente fizer individualmente, primeiro, né? O quanto cada uma que está aqui se cobra para ser mãe, né? Porque a sociedade, ela reflete aquilo que a gente sente, né? Então, existe ainda cobrança da mulher ter que ser mãe para ser realizada? Mas eu fazer essa pergunta, né? A pessoa fazer individualmente essa pergunta para si. Eu estou querendo adotar porque eu me cobro ser mãe? Ou então, o que eu penso da adoção, né? De poder fazer essa pergunta para si. Por isso que é legal a gente estar aqui, né? Porque aqui é um espaço seguro para a gente fazer essas perguntas. Porque eu acho que a gente tem medo, sabe, de se perguntar. Porque muitas vezes eu acho, vamos pensar assim, quantas mulheres se cobram e não querem ser mãe, por exemplo, né? É um direito, né? Ela não quer, por exemplo, mas existe uma cobrança interna. Ou então, quer ser mãe, mas não quer ter filho biológico. Eu já atendi, né, um caso de uma pessoa que ela queria muito viver a maternidade, mas não ter filhos biológicos. Já aconteceu. Então, a gente tem essa liberdade de identificar o que de fato quer, né, ter essa clareza daquilo que a gente quer, porque aí a gente busca de acordo com... Aí sim, né? Aí é um caminho seguro que eu falo, porque as coisas se casam, né? O que eu quero e eu vou buscar, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente ter esse espaço mesmo para fazer essas perguntas, sabe? Para si. Para a gente descobrir o que a gente quer de fato, sabe? Aqui, acho que alguém levantou a mão aqui, Andréia. Eu levantei. Oi. Eu também vivo, Flávia, uma outra experiência que eu sou mãe hoje do Henrique, eu sou uma mãe velha. Eu estou vivendo uma experiência muito diferente, porque eu tive duas filhas biológicas, e quando eu adotei o Henrique, ou melhor, até hoje, eu vivo a surpresa da sociedade, porque muita gente fala para mim assim, nossa, nessa idade você resolveu ter filho? Nossa, mas você não tem medo? Porque hoje eu tô 50, e o Henrique tá com 5 anos. Então, eu não sei se seria preconceito, mas um espanto que a sociedade também me cobra com relação a eu ter assumido essa responsabilidade nessa fase da minha vida.
tendo as minhas filhas já crescidas, então existe um espanto, assim, e isso, às vezes, vira uma cobrança minha também. Perfeito. Porque aí eu fico com medo também, eu vivo esse medo também, eu fico assim, nossa, será que tá certo? Será que não era bom ele ter uma mãe mais jovem? Virou um medo meu também. Andréia, obrigada por você trazer, assim, o exemplo vivo, prático do que eu estava falando. Você conseguiu aqui me trazer, é isso, porque qual que é o nosso desafio? As pessoas, vamos chamar, a gente chama de sociedade, né, o coletivo, tem as suas visões, suas percepções, cada um tem a sua visão de mundo. O que importa é como a gente se vê, como a gente se sente. E aí tem uma frase que eu gosto de contar sempre, porque ela é um divisor de águas, ela muda a vida, ela dá um chacoalhão na gente, mas depois que a gente entende o poder que ela tem, é libertador. Nem imaginava que eu ia falar isso aqui, mas agora você trouxe, que é assim, é isso que eu queria falar. A frase é a seguinte: incomodou, doeu, leva para casa que é seu, tá? Porque aquilo que não incomoda é só do outro. Quando o outro fala alguma coisa e aquilo não tem nada a ver comigo, eu não sinto nada. Se eu sinto, é porque é algo meu que eu tenho que olhar. Então, o que você está trazendo? De uma cobrança sua com você. De você dizer, será que eu sou a mãe adequada para ele? Sabe essas questões, né? E a gente fazer essa pergunta, da onde vem essa questão, né? Por quê, né? Na verdade, o que o Henrique precisa é de amor. Né? E você, eu estou sentindo que você tem muito para oferecer para ele, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. A verdade, ela dissolve as crenças, né? As crenças limitantes, né? Porque tem crença que é positiva, agora tem crença que limita a gente, né? Então, essas pessoas que estão falando isso, elas têm as questões dela. Quando dói, por isso que é muito importante, doeu, gente, olha, é nosso, vamos cuidar, coloca no colo, sabe? Fala, da onde está vindo essa dor? Será que eu me sinto, né, como você falou, velha para ser mãe dele? Da onde vem isso, tá? E aí você transforma isso, na verdade, que é, você tem uma missão, você escutou o chamado né, de cumprir uma missão, e está cumprindo. Eu vi ele que estava aqui, né? Ele apareceu, eu vi rapidinho aqui, né? Ele veio aqui ver com quem que eu estava falando. Então, e assim, eu acho que é isso. O nosso desafio é entender a nossa dor, onde nos incomoda, e ressignificar e transformar em verdade. A verdade é, o Henrique precisa de amor. Ponto. O resto são a mente que fica contando historinha para gente, né? Que não. Então, obrigada por trazer esse exemplo, porque é esse movimento que eu quero trazer hoje para vocês, da gente sempre fazer, olhar para dentro daquilo que o fora está me despertando, sabe? Então, eu acho que a partir de hoje, toda vez que vier essa cobrança, André, ó, cancela ela, fala, sabe? Eu estou cheia de vida, cheia de saúde, amo o Henrique e estou aqui para cuidar dele da melhor forma, né? Então, acho que isso... Obrigada. Imagina. Obrigada. Eu sinto essa cobrança, eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, que as pessoas falam, às vezes, para a gente, né? Eu, às vezes, sinto que eu tenho que ser uma mãe perfeita, porque as pessoas colocam, você foi atrás dele, da adoção. Então, é como se a gente, por ter passado por todo o processo da adoção, a gente tivesse uma responsabilidade maior. Então, às vezes, eu sinto essa cobrança maior. E aí, pensando no que você falou, ela não é maior externamente, ela é internamente. Isso, pronto, Gisele, é isso que eu quis trazer. Porque isso, para mim, é um divisor de águas, e não só em relação à adoção, à maternidade, à vida, gente. Toda vez que alguma coisa incomodar, olha para dentro, não olha para fora. O outro pode falar o que for. Me incomodou, então o que você está dizendo, Gisele? De uma cobrança sua com você, de ser perfeita. E aí, vou além, né? Se a gente pode observar isso em outras áreas da sua vida, né? É uma coisa que a Gisele tem que agora se permitir ter falhas, né? A gente vai falhar,
E eu falo que a falha, ela liberta a gente, porque eu falo que a vida dá sempre oportunidade para a gente recalcular a rota. Eu falo que é o GPS. Sempre a gente pode, e é através da falha que a gente aprende. Falha, na verdade, eu nem gosto de usar essa palavra, sabe, Gisele? Eu falo que é experiência. Se eu tenho uma experiência e ali eu entendo o que ela está me ensinando, não tem erro, não tem falha. Tem aprendizado o tempo todo. A gente está aprendendo o tempo todo. Então, na sua relação com as suas filhas, né? Talvez eu te dar essa sugestão, trocar. Eu estou aprendendo o tempo todo com elas. Né? Eu não tenho que ser... ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito na vida, né? Mas e a maternidade que vem sem manual, né? Que vem sem... A gente conta com a nossa experiência e com a ajuda das pessoas, que a gente vai, né, estabelecendo contato, mas a gente está aqui para aprender, né? Então, talvez falar, eu estou aprendendo, e tá. Então, acho que isso vai transformando em... Aí, Gisele, eu vou te contar uma coisa, viu, André? Eu faço isso muito comigo, na minha vida, depois que eu aprendi essa frase, por isso que eu gosto de contar para todo mundo, porque ela me libertou, e quanto mais a gente treina, chega uma hora, e aí um dia você me conta, Gisele, um dia se eu estiver aqui de novo, gente, ó, vocês me contam. Conforme você vai treinando isso, observando aquilo que o outro faz, o que o outro fala, me incomoda, eu trabalho em mim, e eu vou transformando, chega um momento, e é libertador quando isso acontece. A pessoa fala, você não sente nada, sabe? A pessoa faz um comentário, ou faz um comentário igual fizeram para você, Andréia, ou para você, Gisele, e você simplesmente só olha e fala, tá tudo bem. Essa é a jornada da pessoa, eu estou aqui na minha. É muito bom, né? Então, e de fato, Zé, ainda tem muito preconceito em relação nessa questão que envolve adoção, como tem em muitas coisas, né? Então, a gente está aqui, quem está aqui, e obrigada, viu, José, por esse convite, porque eu sinto, agora a gente conversando sobre isso, que é uma oportunidade de a gente expandir a nossa consciência. A gente muda a sociedade mudando a gente. Conforme, quanto mais a gente busca conhecimento, expande a nossa consciência e acessa a verdade, mais a gente ajuda isso a chegar nas pessoas. Então, que bom, porque todo mundo que está aqui está buscando isso. Então, a gente expandir, né, e trazer essa liberdade de ser, a gente poder ser, né? Nossa, falei muito, né, gente? Ó, vocês vão me interrompendo, viu? Porque se eu empolgo aqui, eu gosto de falar desse assunto. O Júnior levantou a mão, não sei se ele vai conseguir falar. Ah, ele perguntou, eu vi, se solteiro pode adotar. Não Isso. foi isso, Júnior? Eu vi aqui rapidamente, ele perguntou. Pode sim. Pode. Não há nenhum impedimento. Eu, inclusive, encaminhei já a criança para pessoa solteira. Porque o que vai ser conhecido ali é as condições socioemocionais da pessoa para receber, para acolher. E pode sim. O Estado Civil, ele não é impedimento, não existe nenhuma restrição, acho que é isso, não existe nenhuma restrição em relação, nem a Estado Civil, também em relação a... depois, olha que máximo, legal. Ai, que bom! Então, o Júnior, ele ainda não está, então não entrou com o processo, então, né? Ele está aqui para conhecer, então, como a Ana Luísa, né? Então, você pode entrar com o pedido sim, Júnior, sem problema. Pode entrar. Relações também, homoafetivas também, eu já encaminhei, não é impedimento, porque as pessoas ainda têm essa dúvida, né? Eu tenho são 2 mulheres, 2 homens, não vão deixar eu adotar. Não, isso não é verdade. Eu, inclusive, fiz avaliação já de casais homoafetivos, já encaminhei, então, sou uma prova viva de que isso não é verdade, porque existe esse mito também ainda, né? Porque o que vai ser, na verdade, vou usar a palavra porque não me vem uma outra melhor, mas o que vai ser avaliado é isso. São os recursos internos, aí entra a psicologia, o profissional da psicologia para avaliar os recursos emocionais internos, a motivação, por que quer, se faz sentido mesmo. E até enxergar, viu, para quem ainda não participou, mas pretende, enxergar esse período, que eles chamam de avaliação, como um período para se conhecer. Você vai estar ali com um profissional da psicologia, do setor social, para se entender se é isso mesmo, sabe? Entender um pouquinho mais da adoção, que eu acho que ajuda a diminuir o medo, sabe? Eu estou ali para ter essa experiência.
Então, o psicólogo vai ajudar as pessoas a acessar os recursos internos, entender a motivação, e o serviço social, a parte socioeconômica. Então, vai avaliar a organização, vai fazer visita na casa, vai fazer entrevista, para conhecer aí como que esse casal ou essa pessoa se organiza minimamente. Então, utiliza isso, faz isso, que isso diminui a ansiedade. Eu estou aqui para ter essa experiência, sabe? Ô, Flávia, e o que poderia não validar essa habilitação? Olha, por isso que eu falo que, para mim, Flávia, falando eu, tá? Eu achava o cadastro uma das situações mais difíceis de fazer, por conta disso, tá? Vou falar pela minha experiência. Já aconteceu, né, de eu perceber ali durante o processo que a pessoa precisava de tempo para amadurecer, por exemplo, mais aquela ideia. Então, o que eu fazia? Eu começava a avaliação, eu explicava para a pessoa e pedia um tempo, sabe? Para esse processo depois voltar. É quando eu tinha dúvida da motivação daquela pessoa, daquele casal. Mas isso é muito difícil de perceber. A gente fala do ponto de vista de cá, tá? Porque normalmente é quando algo estava muito evidente ali, que havia um desencontro entre o que a pessoa falava e o que ela de fato manifestava ali em comportamento, em ação. Sabe um desencontro? Quando a pessoa está falando alguma coisa, mas ela ali, né? Eu estou falando da minha parte que é psicológica, porque da parte social, não sei se já aconteceu, mas pode ter acontecido, às vezes a pessoa ainda não está com uma organização mínima para acolher uma criança, né? Mas isso é mais raro de acontecer, mas pode ter acontecido. Agora, da parte psicológica, é isso. Eu focava muito na motivação, tá? Por exemplo, quando é casal, uma coisa que eu observava também, a sintonia desse casal, que já aconteceu, a mulher queria uma coisa, o homem outra, sabe? E aí eles não conseguiam fazer isso sozinhos, eu precisava ajudar eles a perceber isso. Por isso que é difícil, sabe? Porque ali no fórum a gente não tem nem muito tempo, né? Diferente quando uma pessoa vai buscar uma terapia, né? E aí eu tenho tempo. No fórum, não, são muitos processos, muitos casos, por isso que é desafiante. Já aconteceu, sabe? Então, acho que eu defini uma palavra, desencontros. Quando eu observava algum desencontro, sabe, Gisele? Ali entre o casal, aí eu conversava, falava, olha, então a gente precisa conversar melhor, né? E aí, mas olha, são raros os casos que invalida. Já aconteceu? Já. Mas não é a maioria. Pelo menos enquanto eu trabalhei lá, não foi a maioria. Tá? Consegui te explicar, Gisele? Porque ela é muito sutil, é até difícil de passar a experiência, sabe? Mas acho que eu definiria assim, quando há um desencontro, sabe? Ali, que eu vejo que tem alguma coisa que não está fluindo. E aí, né? E já aconteceu, por exemplo, de eu observar, eu sugiro terapia para a pessoa entender um pouquinho melhor, depois volta, sabe? Não é assim de cara você não está apto, porque eu acho que isso não é muito, mas é um amadurecimento, eu fazia um processo de reflexão junto com a pessoa. Aí eu observava se a pessoa respondia as sugestões ou não, né? Né? De buscar ajuda para se entender melhor e tal. Que é importante a gente entender, né, como é uma junção de profissionais, tem assistente social, tem o psicólogo, né, mas que cada um, na verdade, está ali para observar, né, de um ângulo, uma perspectiva. Isso, de perspectivas diferentes, para a gente entender também. Tá? Eu acho muito importante a gente entender o processo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu gosto muito de contar com exemplo, porque eu acho que fica mais claro. Tá? A questão que tanto a psicóloga observa e o social, que é a parte, por exemplo, o quanto que esse casal chega já com aquilo claro, com a certeza, já a família já sabe, porque às vezes o casal vai até escondido, sabe? Não, ninguém sabe. Mas aí o que eu vou fazendo? Não é que eu vou invalidar de jeito nenhum, eu vou conversar. Então vamos conversar sobre isso? Aí vem, qual que é o seu medo? Aí eu vou ajudar aquele casal, aquela pessoa, a processar esse medo.
Aí conforme eles vão respondendo, então percebe? Eu gosto de, é isso, vai surgindo desafios, eu vou ajudando esse casal a compreender. Quando eu vejo que é uma coisa que, por exemplo, está muito fechada, aí eu falo, aí o medo do profissional aciona, né? Falar, ai, será, né? Aí eu conto isso para o juiz, falo, olha, eles estão assim, 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 então acho que precisa de um tempo de amadurecimento, sabe? Então é um exemplo que me veio aqui para contar para vocês, mas nada que invalide, é algo para ser refletido. Então, ver o processo, acho que isso que eu queria agora pensando com vocês, para quem está participando, quem vai participar. Enxergar esse momento desse processo avaliativo no fórum como uma experiência para reflexão. Eu não estou indo lá para ser avaliada, eu estou lá para ter uma experiência de reflexão. Que é isso, e é verdade, né? O profissional está lá para ajudar, para contribuir. Então, Flávia, eu sempre falo nas minhas palestras, né? Não gosto de falar palestra, quando a gente vai trocar experiências, que a gente precisa preparar a família para que a família inteira esteja esperando essa adoção. Nossa, tá? é verdade, Gisele, A família inteira esteja esperando. Então, assim, né? Eu quero trazer um dia ainda o depoimento da minha sogra. Hoje ela está até aqui na minha casa, que ela fez uma cirurgia. Então, assim, minha sogra estava esperando, as minhas irmãs estavam esperando, minha cunhada, todo mundo. E aí um dia eu contei isso num grupo que eu fui, e aí por coincidência, tinha um casal, até um casal homoafetivo que está na fila, e eles falaram, nossa, você é a cunhada da Luciana, porque a Luciana contou pra gente, quando nós contamos que estávamos na fila, que a cunhada dela, quando adotou, ela também estava esperando, porque a família inteira estava esperando. Então a gente fez isso um acontecimento na família, estávamos todos, da mesma forma que ficam esperando o nascimento de uma criança, todos estavam esperando a chegada dos nossos filhos, das nossas filhas. Né? Ai, que legal, Gisele, você me lembrou uma coisa que eu sempre falei. Ela tá aí? Tem alguém aparecendo? Quem é? Oiê! Tudo bem, gatinha? Essa é a Luísa, gente, ela acordou agora. Oi, Luísa, tudo bem, meu amor? Toda descabelada aqui, essa é a Luísa, essa aqui é a mais velha. Olha, falou, oi, amor. Beijo, beijo, gatinha. Então, assim, ó, a gente preparou a família toda para... Gisele, que legal, você me lembrou uma coisa que eu sempre falava e eu tinha esquecido. Está sendo gostoso aqui relembrar com vocês, viu? Eu costumava dizer assim para os casais, para as pessoas que entravam, né, no processo, que no momento que nasce uma criança chega, né, seja biológico ou adotivo, né, ela chegou, nasce um pai, uma mãe, mas nasce um vô, uma avó, uma tia, um irmão. Então, só que o biológico, mesmo quando ele não é planejado, você tem 9 meses para processar, né? Você tem ali para, nossa, não estava esperando ver, então, mas e a família junto. A adoção, como eu falei, é uma gestação sem um tempo definido, mas quando chega, é do dia para a noite. A gente liga, porque a criança não pode esperar, né? Então, eu preciso da resposta das pessoas. Naquele dia, nasce uma família inteira. Imagina se essa família não está esperando, gente. E o problema é, que aí é uma palavra, é o trauma. Porque trauma é toda a situação que você vive, que você assusta e não consegue se defender, né? Imagina essa criança, se ela for maiorzinha, mas mesmo pequenininha, gente, eu acredito que a gente está interagindo com o mundo o tempo todo, a gente percebe, né? A criança, ela sente, por exemplo, tudo que a mãe sente na gravidez, não é? Desde o nascimento a gente sente. Então, a criança ser recebida ali, sendo esperada, sendo desejada, sendo amada, é muito importante. Então, isso eu conversava muito durante o processo, com os casais e com as pessoas. Porque aí, o que acontece? Se existe um medo... Ah, aqui, a Laura. Oiê! Ai, gente, que belezinha. Tudo bem? Olha que fez 5 anos agora essa semana. Parabéns, mocinha. Que belezinha, gente. São muito bonitinhos. Brincar com os brinquedos novos. Mas eu estava falando da importância da criança, né, ser recebida ali. Não, mas eu ia falar alguma coisa que eu me perdi. Elas que elas chegaram, mas depois, daqui a pouco eu lembro. Mas não, mas é que foi bom ver a carinha delas. Fiquei emocionada de ver. Porque é o resultado, né, de um processo tão... Ah, lembrei, ó, tá vendo? Os desafios, que é isso. O que eu quero trazer para vocês? Se vocês levarem só isso hoje, gente, já estou feliz. Se eu estou com dificuldade de contar para minha família,
que eu quero adotar, que eu entrei com processo, por exemplo, né? Aí as pessoas normalmente falam assim para mim, mas a fulana vai falar mal da adoção. A fulana vai falar que eu tô louca, que isso, né? Eu escutava muito isso. As pessoas, né, falam, mas imagina, por que você vai, né, de questionar, né? Aí eu falo, tá, onde dói é porque eu tô questionando ainda. Porque se eu não tô questionando, eu entendo o que o outro tá falando, eu posso até não gostar, mas é a gente olhar aonde machuca dentro da gente. Machucou? Tá. E o que é importante? Se eu tô questionando, o que eu tô questionando? Eu tô com algum medo. Então, deixa eu olhar para esse medo. Do que eu tô com medo? Aí, percebe a mudança? Então, eu acho que isso, a gente sempre trazer para dentro para a gente. Que medo que eu tô? Porque aí, quando a gente entende esse medo, descobre qual é e acolhe, eu estou me preparando cada vez mais para receber essa criança, tá? Porque o medo, ele é um muro, né? Ele bloqueia. Imagina, se eu recebo a criança cheia de medo, e esse é o desafio do psicólogo, né? Como é que eu vou encaminhar uma criança que está precisando ali, passou por todo um processo, tem toda uma carência afetiva, viveu traumas, como que eu encaminho? Essa era a responsabilidade que eu sentia lá, né? E que era desafiante. Como que eu vou encaminhar essa criança para uma família que está cheia de medo, que está cheia de obstáculo? Aí eu vou retraumatizar aquela criança, né? Então, gente, eu tive que trabalhar meus medos também, porque aí eu também tinha que me colocar num lugar de humana, né? Eu estava ali para ter essa experiência, ajudar os casais e as crianças. Mas é muito importante a gente identificar os nossos medos, tá? Porque eles vão vir, e tá tudo bem. Mas a gente entender quais são, tá? É. A Ana Gabriela levantou a mão, só quero fazer um comentário, assim, que eu também falo muito, né? Quando você fala da gente trabalhar os nossos traumas, eu passei por uma situação uma vez que, conversando com um grupo de professores, né? Eu sou professora, uma professora nova que não conhecia a minha vida, a minha história, a gente falando de adoção e tal, aí eu falei, não, as minhas filhas são filhas do coração, elas são adotadas, né? E aí ela virou e falou assim, elas são adotadas? Eu achei que elas fossem suas. Aí eu virei para ela e falei, não, mas elas são minhas. Elas são do coração, são adotadas, mas são minhas. Mas isso não me doeu. Mas isso doeu tão forte nela que ela me pede desculpas dessa fala até hoje. Quem? E aí, a pessoa que me perguntou. Tá. Na mesma sala tinha uma outra amiga que também adotou, ela até adotou no mesmo ano que eu. Não sei se você lembra acho que você também que acompanhou, que foi a Ana Rita, né? Que era uma adoção solo também. E aí a Ana Rita ficou extremamente magoada dela ter falado, eu pensei que elas fossem suas, né? E eu não fiquei magoada com isso, porque eu já tinha trabalhado isso dentro de mim. Perfeito. E a Ana Rita, não, ela ficou muito magoada, e ela ficou com aquele sentimento ruim com a professora há muito tempo, porque dentro dela isso ainda não estava Isso, perfeito, trabalhado, Gisele, né? é Então, isso. era a mesma fala para duas situações parecidas de adoção, mas que não doeu em mim, né? Mas todo mundo sabe que eu fiz terapia no processo de adoção, que eu faço terapia até hoje, então isso não doeu em mim, mas doeu nela. Então a gente tem que trabalhar mesmo porque a gente tem que é nosso, né? Talvez eu não tivesse identificado isso com essa clareza, Flávio, do que você está falando hoje. Que bom! Então, é isso, você deu outro exemplo, a Andréia deu um, você deu outro. Perfeito. Mas e aí, por que é importante trabalhar a nossa dor? Agora, você até me ajudou, Gisele, a ir além, tá? Porque se a gente tem alguma dor em relação à adoção, a criança vai sentir também. Porque é fato, aqui a criança apreende, e isso é uma coisa que eu levo para todo mundo, principalmente pai e mãe, quem quer ser ou quem já é, eu gosto de levar essa mensagem, que é a criança capta não o que a gente fala, o que a gente é, o que a gente sente. Eu posso falar que eu amo, mas se esse amor vem com dor, a criança vai receber, ela vai. E aí a criança cresce, né, como se ela tivesse algo de errado, né, como se aquilo não fosse bom. E aí a gente não consegue legitimar a história da criança. Aí é todo um trabalho, né? Então, aquilo que a gente, eu falo que o ser é pedagógico, aquilo que a gente é. Então, tudo que a gente se torna, a gente vai ajudar a criança. Por isso que é muito legal o que a gente está fazendo aqui, porque o que vocês estão fazendo é isso, se tornando cada vez, né?
mais inteiros, para ajudar as crianças a serem inteiras, porque isso é uma coisa que é muito importante em relação à adoção, e eu não quero deixar de não falar. Que bom que você está me dando a oportunidade, Gisele, porque para mim a parte mais desafiante da adoção, mais delicada também, mas também mais bonita quando a gente consegue, porque aí é o amor incondicional, é a revelação, é o quanto a gente consegue aceitar, acolher a história da criança como ela é, para ela poder sentir isso também. Eu tenho que validar essa história, eu tenho que honrar. Aí isso foi uma coisa que eu aprendi com constelação familiar, porque aí, Gisele, depois que eu saí do fórum, eu me formei em constelação familiar, né? Me tornei consteladora, e a constelação, ela me trouxe essa informação muito valiosa, o quanto é importante a gente honrar a nossa origem. Então, eu, Flávia, você, Gisele, você, Andréia, Ana Gabriela, Ana Luiz, todo mundo que está aqui, honrar da onde você veio, né? A sua origem. Então, a gente precisa muito ajudar a criança a honrar a história de origem dela. E isso não é fácil, porque aí vem os nossos medos. Mas se eu ajudar essa criança a amar, honrar da onde ela veio, ela não vai me amar tanto, né? Existe um medo de ver a origem, a família de origem, como uma ameaça. Isso é muito comum, gente. Muito. E a gente assumir isso dentro da gente, né? Nossa, mas eu vou adotar, mas e se um dia a criança quiser conhecer? Quantas vezes eu escutei isso, né? Mas e como é que eu vou contar? Eu vou esperar a criança perguntar. E eu costumo dizer, a criança não pergunta se eu não dou espaço para ela. Então, eu costumo orientar desde o começo, porque até eu dou o seguinte exemplo. Quando é biológico, não é muito comum as pessoas falarem assim, quando você nasceu, tananana, sabe? Não é muito comum, aí tem os álbuns, né? A adoção é a mesma coisa, só que você vai falar, quando você chegou. Quando você chegou. Aí a criança cresce assim, eu cheguei. Aí você tendo espaço, a criança um dia vai perguntar, mas onde eu estava? Né? É igual quando é biológico, mas onde eu estava antes de estar aqui? Aí começa, né? Estava na barriga. Então, quanto mais natural é para mim, mais natural vai ser para a criança. Mas para ser natural para mim, eu tenho que acolher meus medos. É legítimo uma mãe ter medo de contar a história e a criança deixar de amar. É uma fantasia. Acontece. Mas na hora que a gente entende que é só um medo, que a criança está ali, porque ela precisa honrar a história dela, a gente entra no amor. Aí que eu quero falar do amor incondicional. Conforme a gente entende os nossos medos, a gente acessa o amor. E o que é amor incondicional na adoção? É eu aceitar essa criança como um todo, com a história dela, com o jeitinho dela, com tudo que ela é, assim como a criança também, quando é biológico. Não é porque a adoção não, muitos pais biológicos têm dificuldade de amar o filho como ele é. Eu quero que ele seja tal coisa, eu não quero que ele seja, sabe? É muito comum. Então é isso, a gente entendendo os nossos medos, tá? Para ir fazendo isso com a criança, porque a revelação, ela vai demandar esse desafio da gente, tá? E se tiver alguém com alguma dificuldade nisso, pode me falar, tá? Não sei, tem mais pessoas aqui que tá aqui, Michel, Lucimar, adotaram, já estão no processo? Quem não falou ainda? Você sabe, Gisele? O Michel é a Maria, naquela que falou bem no começo. Não, tá certo, tá certo. A Lucimar entrou depois, eu ainda não identifiquei se é alguma pessoa que eu já conheço a não tem problema. Mas a Ana Gabriela tem uma... Eu sou a Lucimar, eu adotei faz 18 anos. Nossa! E uma história maravilhosa, uma filha maravilhosa. Eu dei uma afastadinha do grupo aqui de Franca, mas eu quero ir para contar, para levar a Letícia, sabe? Ela está com quantos anos, Lucimar? Ela está com 18 anos. Você sabe que uma vez num grupo no fórum, eu achei tão interessante, a gente ouvir a perspectiva da pessoa, né, da sua filha, né, como que foi, é bom a gente ouvir também, né, sobre essa perspectiva. Sobre o adotado, né, uma das nossas coordenadoras do grupo que não está aqui hoje é a Cárita, e a Cárita tem a minha idade, né, e ela ela é uma filha do coração, e ela
minha amiga há muitos anos, e foi a primeira pessoa que eu convivia e que falava, não, eu sou adotada. Não, eu e os meus irmãos somos adotados. E isso sempre foi tão natural, Isso, né, na Gisele. família dela, que Uhum. quando a gente começou a pensar na adoção, a primeira referência que a gente tinha de que são filhos, né, com problemas, tal, eram eles, porque eles são 4 irmãos, ela já esteve aqui, já contou pra gente, hoje ela não pôde estar conosco. E ter essas referências de normalização que leva a gente para esse caminho sem medo, né? Isso. Eu tenho os meus medos também, eu tenho que trabalhá-los, mas, por exemplo, quando você falou de falar da chegada, a gente fala da chegada. Nossa, Laura, quando você chegou, nossa, olha aqui, Laura, a foto do dia que a gente buscou você no fórum, né? A gente tem a foto do dia que a gente... Isso, teu álbum, nós temos a foto que a gente tirou com a chegada dela dentro do fórum. No dia que a Luísa chegou, estava uma chuva imensa e a gente não conseguiu pegar ela no fórum, então a família acolhedora trouxe ela na nossa casa, e a minha casa já estava uma festa, então tinha muitas pessoas, tinha fotógrafo, a gente transformou realmente numa festa a chegada das duas. Então a gente tem essas fotos, tem esses registros, e a gente fala muito disso, né? Mas assim, eu tinha muita dificuldade de falar com elas do antes, né? E aí eu tenho o álbum que a família acolhedora fez, né? O da Luísa é um álbum pequeno, porque são 45 dias, da Laura é um álbum maior, porque ela ficou 3 meses acolhida, porque ela nasceu prematura. E aí eu tinha um pouco de dificuldade de falar desse antes com ela, né? Mesmo a acolhedora dela estando na nossa vida, a tia Elaine, que acolheu vocês e tal. E aí foi uma coisa que eu fui trabalhando em terapia também, de pegar esse álbum, eu olhar para esse álbum, né? Perfeito. E fazer esse trabalho, porque era um receio que eu tinha de que esse álbum fosse trazer outras dúvidas que eu ficaria... Né? Aprofundar, porque vai, né? Vai aprofundar. Aprofundando. É uma pergunta que leva a outra. E que legal, Gisele, você falar isso. Sabe por quê? Isso é o que eu acredito tanto. O poder que tem. Porque a nossa tendência é fugir do desconforto, né? Você sentiu uma dor. Eu não quero, eu consigo daqui para cá, né? É como se você conseguisse acessar o momento que elas chegaram para frente. O antes doía. Porque dói por quê? É essa dor de eu vou ter que contar para elas, né, que elas vieram de outra família, de outra barriga, né? E isso pode ser uma ameaça para mim, né? É uma dor. Então, mas o quanto que é importante, ao invés de, porque qual que é a tendência da maioria das pessoas, tá? É não falar do assunto. Eu não vou mexer não, é fugir, né? Não, depois eu falo. Não, depois eu, né? E esse depois, só que fica batendo na porta, né, gente? Aquilo que a gente não resolve fica batendo. Então, o que é o amor incondicional por nós? Eu aceito esse medo dentro de mim, essa dor dentro de mim. Eu vou validar ela, eu preciso validar essa dor. É da minha história. Na hora que você aceita essa dor e valida, você começa a conversar com ela. Tá, qual é o meu medo, então? Qual é a minha dor? Qual é a ameaça? Aí você vai aprofundando. Aí para cada pessoa vai ser um, né? Para a Gisele um, para a Andréia, para a Ana Luísa, para a Ana Gabriela outro, né? Para cada um. Na hora que eu entendo a compreensão desse sentimento, te liberta desse lugar. Isso é amor, eu falo, compreensão é amor, é levar amor para a dor, entendeu? Isso é amor incondicional, levar amor para a dor. Eu compreendo a minha dor. Na hora que você compreende a sua dor, vai fluir para as meninas, mas vai fluir mesmo. E é isso que elas precisam, né? Cada vez mais entender a história delas. Essa foi a história, né? E elas ainda têm o privilégio, né, de serem irmãs, né, Gisele? Que eu acho que isso é por quê? Aí, por que isso vai ser muito bom para elas? Privilégio que eu falo porque elas têm histórias em comum, né? Por que é importante dar acesso à criança à história de vida dela? Porque todos nós precisamos pertencer, eu pertenço, né? Então, eu pertenço à minha família, mas de onde eu vim e compreender a minha história, eu levo amor para a minha história, entendeu? Aí eu consigo pertencer na vida. Porque senão eu falo que fica capenga, eu fico com uma parte só. Imagina, é como se eu te contasse uma história, só até uma parte, a outra eu não conto. Na cabeça da criança, como que fica isso? Porque a criança não pergunta, viu, gente? Se ela vê que o adulto não consegue falar, ela não pergunta.
ela recebe a informação inconsciente de que se não se pode falar, tem algo de errado com a minha história, tem algo de errado comigo. E aí isso vai ferir a autoestima dessa criança, né? Quando, na verdade, não tem nada de errado, né? É uma história. É uma história, e aí eu posso levar beleza para essa história. Quando eu compreendo, só para fechar, quando eu compreendo essa dor, eu posso levar beleza para essa história e amor. Porque, de fato, né? Algo aconteceu lá, que aquela família não teve condição, né? E à medida que a criança cresce, ela vai buscar entender, viu? É importante entender. Isso que eu quero só fazer esse link. É muito importante compreender. A gente compreender nossas emoções, nossa história e a criança também. Onde fica vazio, onde fica espaço, buraco, ali, né? Vai ficar uma dor e a gente precisa levar compreensão para ela, tá? Então, que bom, viu, Gisele, que você não desistiu e continuou lá no processo. Vamos continuar. E as dores vão surgindo, né? A gente vai buscando remédios para aquelas. Vou deixar a Ana Gabriela, ela levantou a mão. Aí depois a gente encerra, né? Eu acho que assim, fluiu tanto. Foi mesmo, e era o que eu queria, né? Mas eu falei, vamos conversar. E a gente conversou muito durante a semana sobre como a gente iria conduzir, né? E aí eu acho que de repente a gente pode marcar um outro dia, né, Flávia? Não, verdade. Se você quiser a parte 2, vamos combinar. Muito bom, né? Eu gostei muito, eu tenho certeza que o pessoal também. Pode falar, Ana. Eu queria falar sobre os medos, né? Que você citou sobre os medos de contar para os familiares, né? No caso, para os meus pais, nem para os meus sogros, não foram uma questão. Eles sempre souberam das nossas lutas, né? Das nossas batalhas. Então, foi para eles, sempre estavam no nosso lado, né? Mas uma coisa que eu trago ainda no meu coração e que eu tenho tentado trabalhar é esse preconceito que existe ainda na sociedade, né? Por mais que para mim não exista, mas como lidar com isso quando eu estiver, né, na convivência com essa criança, né? Porque há muitos julgamentos, né? Então, uma coisa que me deixou um pouco incomodada, mas que eu resolvi deixar lidar com isso quando isso acontecer, sabe? Então ia te sugerir já lidar agora. Porque como eu não sei, assim, hoje eu também faço terapia, né? Porque já vinha há muito tempo já fazendo, e é uma questão que a gente vem tentando trabalhar, sabe? Porque a gente às vezes se preocupa muito com o que o outro fala, né? E se importa muito com o que o outro fala, né? Então, que bom, Ana, que você falou isso, porque eu acho que é o momento presente que a gente tem que... Não espera chegar, não. É agora. O momento presente traz o que eu preciso acolher. Então, vamos olhar para os nossos preconceitos, tá? Olhar aquilo que eu estou vendo fora está dentro de mim. Essa é uma realidade mais difícil da gente... Primeira vez, gente, sério mesmo, quando eu ouvi isso, falei, desce meio engasgado, mas na hora que a gente... É tão libertador, então perguntar assim, o que é um preconceito? É uma ideia pré-concebida, eu tenho uma ideia antes da experiência, tá? Então, quais são as ideias da adoção? Aí a gente pensar em cada um aqui, pensar individualmente. Que ideia que eu tenho negativa da adoção? Porque a gente está falando de preconceito, é uma ideia pré-concebida, então é uma ideia antes da experiência, mas uma ideia negativa. Então, a gente fazer essa investigação, essa pergunta. Qual ideia negativa eu tenho em relação à adoção? E olhar, sabe, para a Ana, qual ideia negativa... Sabe o que eu gosto de fazer, gente, que é muito legal? Escrever. Porque a escrita, você falar assim, quais são as ideias negativas que eu tenho da adoção? E escrever mesmo, fazer eu tenho a ideia disso, eu tenho medo disso. Escreve. Porque quando a gente escreve, a gente se observa de fora. E olhar aquilo, sabe? Olhar o que está surgindo com muito amor, com muita compreensão. Para falar, eu sinto isso, eu sinto esse medo, eu sinto esse receio, eu tenho essa ideia. Da onde vem? Aí, conforme a gente vai fazendo pergunta para a gente, vai vindo resposta. E normalmente, aí que eu quero fazer um link, a gente vai ter que ter a parte 2, tá? Para a gente aprofundar, mas o que é? Tudo que a gente sente hoje não é novo. A gente já sentiu isso antes, tá? E antes eu estou falando, aí eu vou entrar numa coisa muito linda. Se tornar pai e mãe é acessar a sua história como filha. Conforme a gente vai, né, aprofundando, então tudo que você sente hoje não é novo, começou lá quando a Ana era criança, né? Quais são os medos que
você sentia, né? O que te contaram ao longo da sua vida, né? A gente fazer esse processo, né? Porque todo medo que a gente sente hoje não é novo, começou lá atrás. E a gente, vamos pensar, gente, todos aqui, né? O tanto que a gente recebeu medo ao longo da vida, na nossa criação, na nossa educação. Quantas ameaças, quantos nãos, quantas repressões, por exemplo. Isso é feio, isso é bonito, isso é errado, isso é certo. Quantas crenças a gente foi recebendo. Então, a gente observa. Então, acho que isso é um lindo laboratório de autoobservação, Ana, sabe? Que hoje a gente vem tendo que desconstruir isso que a gente traz de muita da infância, né? Desse isso. Certo, errado. Conceitos. Certo e isso. E é como se trabalhando, né? Antes, porque eu tinha até dificuldade de falar sobre esse processo de adoção com outras pessoas, às vezes, do meu convívio. Eu tenho 3 sobrinhos, né? Da parte do meu irmão, que é o que eu convivi na criação, que eu estava dentro de casa dos meus pais. Então, eu participei muito da criação, porque elas ficaram uma parte do tempo lá com a gente. Hoje estão moças, né? Uma tem 15 anos e a outra tem 14. Eu não tinha contado para elas, porque eu não sabia como. E aí, numa conversa, porque elas são, esses meninos de hoje em dia, fora do comum, né? Fora da curva. Você tem que aprender até o que você falar com eles, né? E numa conversa nossa, porque a gente conversa muito, eu resolvi contar para elas, né? Como um bate-papo normal, como uma coisa normal. E ela trouxe isso como uma coisa normal. Olha aí, só. Isso para mim foi fantástico, me arrepiou, eu chorei depois sozinha. Que idade que elas têm, que você contou? 13 e a outra 14. Eu até choro, porque elas são muito importantes para mim. E aí, quando eu falei para elas que nós estávamos querendo, né, para esse processo, aí a Eduarda, que ela é mais questionadora, mas como que funciona isso? Aí expliquei para ela do jeito, e falei, você vai me perguntando. Mas então quer dizer que você ainda não está ainda na fila, pelo que eu entendi. Eu falei, ainda não, a gente está sendo qualificado. Ela falou assim, mas eu vou ter que ir lá falar com esse juiz, porque ela é muito brincalhona, né? Eu tenho que ir lá falar com esse juiz, se você e o tio César, né, não servem para ser pai, quem que vai ser? Ai, aí, mas olha que recepção mais amorosa que você recebeu, né, Ana? Não, foi fora da curva aquilo. Então, a gente às vezes cria uns conceitos que não são aquilo, né? Às vezes, igual você acabou de falar, né, Flávia? São coisas que a gente cria para a gente mesmo, que a gente tem que se desconstruir. E agora elas ficam mandando mensagem. Mas você sabe quando vai chegar? Não sei. Calma, gente. Não sei ainda, porque a gente tem que estar qualificado depois, a gente fica naquilo. Mas, assim, a gente vai poder ver? Eu falei, lógico que vai poder ver. Aí, depois, esses dias para trás, ela falou assim, no dia que você for lá no fórum buscar, nós podemos ir junto. Olha só. Porque eu fiz parte da criação, né? Então tem um amor muito grande ali, sabe? E olha que eu aprendi a amar, assim, a cuidar, né? Saber o que realmente é amor. Por mais que eu sou madrinha, mas é uma mãe, né? E olha como foi importante. E isso é incluir, né? Você conseguiu incluir elas num projeto que é muito importante para vocês de vida. Mas por quê? Primeiro você tem que incluir seu medo. Você incluiu o seu medo, você falou, vou falar, né? Você aceitou, ele falou, e aí, nelas te incluíram. Isso é amor incondicional, é inclusão, a gente incluir tudo. Mas para a gente conseguir, tem que fazer isso, sabe? Tem que encarar os nossos medos ali, sabe? E levar, tá tudo bem. Então, o que eu costumo dizer assim? Fala para vocês, tá tudo bem eu sentir esse medo. Tá tudo bem, olha só quantos medos eu recebi ao longo da vida, quantos nãos, eu acreditei que uma coisa era certa, outra era errada, né? E a gente está aqui justamente para sair desse lugar e acessar o amor, né? O amor, ele inclui tudo, ele não exclui, né? Eu costumo falar, independente de religião, né? Eu gosto muito de falar de Jesus, porque Jesus foi a pessoa que veio ensinar isso para a gente aqui, né? Independente da religião, porque ele não excluía ninguém, né? Ele não excluía, ele veio aqui para ensinar a gente a não excluir, a incluir. Isso é amor, é incluir tudo, né? Então, você teve uma experiência de amor genuína e verdadeira com elas, né? E você olha o amor que já está sendo gerado para receber essa criança, olha a importância, né? Então, até arrepio, gente, tá vendo? Então é isso, lembra de Jesus.
Jesus, ele não excluía, ele só incluía. Então, incluir a família de origem. Como que a gente não vê como ameaça? Quando a gente vê que tá tudo bem incluir. O amor, ele não divide, o amor soma. Né? Você falou sobre o amor, né? Que a gente às vezes muito cobra o amor do outro. Você dá o amor sem cobrar algo em troca, né? Onde tem cobrança por carência. Aí não tem amor. E quando você se trata de criança, é uma colheita. Eu olho como uma colheita, porque eu tenho muitas crianças à minha volta, assim, de famílias, crianças, filhos de amigos. Então, é uma colheita. Você planta ali que você vai criando os laços com elas e você tem um retorno. Não precisa de você esperar. Né? Isso vai acontecendo, porque é o tempo delas, então você dá sem nada receber em troca, né? É isso que você está dizendo, até você me ajudou aqui a ver o antídoto para a ameaça, que eu não tinha pensado, né? Se a gente consegue incluir a família de origem, a história da criança, com essa perspectiva, né? Eu ofereço amor genuíno para essa criança. O que ela faz? Ela me devolve. É um ciclo positivo do amor infinito. Agora, se eu fico na ameaça, no medo, na carência, eu excluo a história da criança, eu excluo aquela criança. Essa criança vai ficar carente, vai ter um buraco e aquilo vai chocar uma hora. Mas, gente, não é fácil, né? É um desafio. Mas como que a gente começa? Isso, para mim, eu acho que eu levei essa mensagem para vocês hoje, eu estou satisfeita, que é como que a gente começa? Fazendo isso por nós. Então, eu vou incluir tudo que eu sinto. Eu vou incluir meus medos, eu vou levar a compreensão para eles. E lembra, compreensão é amor. Eu vou compreender o que eu sinto. E conforme eu vou fazendo isso, eu vou conseguindo oferecer isso para a criança. E aí, né, que foi que você viveu com elas, né? Você viveu um ciclo de amor positivo aí, né? Que bom, obrigada, viu, por compartilhar. Eu agradeço. Flávia, só uma observação no que eu passei, assim, eu antes de pegar a Letícia, de conhecer, que ela chegou em casa, tudo, eu fiz curso de gestante, eu falei para todo mundo, eu falei para o pessoal da igreja, tinha gente que passava a mão na minha barriga, abençoando, sabe? Então, assim, eu não tive medo, eu não tenho medo de falar com ela a respeito de tudo que é a história dela, que a gente viveu, como que ela chegou, qual que foi o processo. Então, foi assim, uma coisa muito forte e natural entre eu e ela, que a gente não tem problema de falar sobre isso, sabe? E isso me ajudou muito, porque eu acho que eu me abri tanto, eu quis tanto, e eu busquei tanto, que me ajudou demais esse processo de adoção, e agora o que eu vivo com ela, a gente é muito aberta a isso. Era isso que eu queria falar. Não tenham medo, é maravilhoso. Nossa Senhora, é um pedacinho da gente, sabe? É uma coisa assim incrível que eu vivo com a minha filha. É uma bênção. Que bonito, Lucimar, obrigada. Então, a gente até olhar isso que a gente construiu hoje, a gente trazer essa definição, né? Que a adoção, eu estou me propondo a ter uma experiência de amor, eu vou aprender a amar. E aprender a amar passando por esses desafios. Então, você está falando que você teve essa construção com a sua filha, né, Lucimar? E eu costumo sempre dizer, é uma construção, tudo na vida, né? Relacionamento conjugal, parceria de trabalho, e a maternidade e a paternidade não é diferente, é uma construção. Aquilo que eu vou viver é a colheita e a semeadura, né? Aquilo que eu semeei, eu vou colher, né? Então, você conseguiu ter essa clareza, essa transparência desde o início. E aí, ela te responde, vocês conseguem viver essa experiência de amor, né? É uma experiência de amor, né, gente? E a gente está aqui para aprender a amar. Então esses meninos, essas meninas vêm para ensinar a gente. Né? Então, é isso. Gente, obrigada, que manhã, né? Maravilhosa, né? Eu fico pensando, né, quem eu vou convidar para participar com a gente, pensando em contribuir com as pessoas que estão no grupo, e eu estou assim, né, veio todo para mim. Estou repensando várias coisas, né? Então, assim, é um trabalho que vai abrangendo todas as questões que a gente tem, e eu achei a participação da Flávia maravilhosa, quero agradecer muito. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Por ela, pelo acolhimento.
E assim que eu falei com ela, a gente foi na hora, tá? Quero sim, participo, acho que vai ser muito interessante, né? Então, eu quero agradecer muito, Flávia, a sua disponibilidade. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. A gente vai chamar oportunidade, outras vezes. A sua confiança, fazia tanto tempo que a gente não se via. Então, mas eu te sigo no Instagram, eu acompanho um pouco da sua mudança, né, de carreira, né, e eu acompanho, já assisti algumas lives suas, então, obrigada, assim, né, vai acompanhando as pessoas que a gente tem carinho, mesmo que de longe a gente vai acompanhando. Obrigada. O meu processo de adoção foi muito iluminado, porque até as pessoas que me acompanharam dentro do fórum, que foi a Flávia e a Ana Maria, que era assistente social, foram pessoas que me deram um suporte muito importante para a gente ter, né, essas adoções de sucesso. Não perfeitas, mas de sucesso. Obrigada, gente, verdade. Obrigada pelo convite, pela confiança, pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui. Eu aprendo o tempo todo, porque eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim, tá? A gente assimila, porque e eu acho que o que fortalece a importância da gente estar aqui, a gente ter a certeza que a gente não está sozinho, tá? Nós passamos pelas mesmas experiências, né, de vida, os desafios, os enredos são diferentes, igual a André tem uma história, a Ana outra, a Gisele outra, mas os nossos desafios são muito parecidos, né? Então, a gente ter essa certeza de que a gente não está sozinho, que a gente pode contar uns com os outros, né? Então, agradeço muito por essa oportunidade, viu? Porque fortalece meu caminho, minha missão. Então, agradeço muito cada um que está aqui, parabenizar cada um de vocês que está aqui nesse domingo de manhã, que a gente é chamado para receber consciência, expandir amor, porque é o amor que vai libertar a gente das crenças, dos medos, das limitações, né? Que faz a gente sofrer. Então, acho que isso, então, parabéns, viu, pelo movimento, Gisele, pela iniciativa. Então, conta comigo, viu? Precisou de mim, só me chamar. Se quiserem fazer a parte 2, 3, eu adorei. Estou à vontade, nós vamos chamar sim. Viu? Gente, muito obrigada a todos que estão aqui até agora nessa manhã de domingo. O vídeo, eu estou organizando os vídeos com o Antônio lá do Luz e Amor para subir. Eu já subi um. Interessante que eu subi um vídeo e a gente já teve retorno desse vídeo, que ele foi visualizado. O pessoal ligou para a Marleninha falando do nosso vídeo. E então a gente vai, eu preciso subir, né? Eu estou aprendendo. Agora que eu vi, está escrito Luz e Amor aqui no seu vídeo. Você é vinculado ao centro? Isso, vinculada ao Grupo Espírita Luz e Amor. Eu sabia. Isso. Eu fui conhecer tempos atrás, eu não conhecia, eu fui lá. O marido da Marleninha que estava palestrando, eu não sei o nome dele. A Marleninha foi minha professora do Pestalozzi, a vida toda. Então esse grupo é vinculado ao Luz e Amor? Eu não sabia. É vinculado ao Luz e Amor. Inclusive, a Marleninha, ela é a nossa, né, mentora. Ela só não está aqui hoje, porque hoje está acontecendo lá no Luz e Amor, só que presencial, um encontro de gestantes. E hoje era o dia da palestra dela lá no Luz e Amor. Então, ela foi minha professora. Não sei se ela vai lembrar de mim, mas manda um beijo para ela. Mas ela vai assistir essa fala sua. Então talvez ela vai lembrar de mim. Então. Ela vai. De manhãzinha ela me mandou uma mensagem, falou: vai dar tudo certo, muita luz para vocês. E aí depois eu vou te mandar, Flávia, o link de uma das nossas palestras iniciais, que conta um pouco de como esse grupo surgiu, tá? Legal. E aí, quando você puder, você assiste também. Combinado, pode me mandar. Bom? Gente, obrigada, viu, gente? Tá? Bom domingo para vocês. Para todos nós. Só chamar. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, viu, Ana Gabriela? Qualquer coisa, eu estou aqui, tá? Para todos. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau.